Então, essa questão da manipulação é muito forte no mundo de hoje e da questão das pessoas se disfarçarem, usarem máscaras para poderem ter algum tipo de vantagem sobre as outras. E, Thiago, você... Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos hoje em mais um episódio especial, trazendo para você o que a gente ama levar para você: conhecimento, informação, abrir sua mente, transformar ignorância em discernimento para você poder viver uma vida mais leve aqui na Terra. Não é fácil viver uma vida aqui se você não tiver o conhecimento na área emocional, na espiritualidade, em todas as áreas que você precisa, inclusive para prosperar, né? E hoje nós estamos com um convidado super especial aqui. Quero pedir um forte aplauso para o Dr. Ricardo Ventura. Aí. Wesley, apresente o nosso convidado. Nosso convidado, ele é uma pessoa muito importante, autor best-seller, tem um canal no O que YouTube... é um autor best-seller? Que tem muitas vendas, milhares. Aham. Ele tem um canal no YouTube, Não Minta Pra Mim, com mais de 1 milhão de inscritos. Sim, já assisti muitos vídeos dele. Esse canal Não Minta Pra Mim, eu quero te recomendar porque fala muito de algo que você precisa aprender. Linguagem corporal, né? A reconhecer pessoas não só pelo que ela está falando, mas por tudo que ela demonstra, por todo o entorno. Então, para mim é um privilégio receber aqui Ricardo Ventura. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Brunecast. Eu que agradeço o convite. Primeira coisa que eu quero perguntar é o seguinte: a pessoa que está começando agora a entender sobre a vida, ela está com 30 anos e começou a entender que a vida não é fácil agora, né? Dentro da sua área, qual é a principal coisa que uma pessoa que quer viver uma vida melhor na Terra tem que aprender? Que ela sempre vai estar aprendendo. Que não para de aprender nunca? Nunca, nunca. E é interessante, por exemplo, a gente lá no canal, a linguagem silenciosa, ela não é só a linguagem corporal. A linguagem corporal está dentro desse guarda-chuva. Uhum. Então, dentro da linguagem silenciosa, você tem a linguagem corporal, você tem as expressões, você tem a narrativa, tem o rito da mensagem, você tem, inclusive, tem vocalização, inclusive a última é a alucinação, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Que é quando você enxerga coisas que não existem. Uhum. Né? E tem muita gente assim. E dentro da análise também tem. Às vezes a pessoa está tão contaminada com as regras dela, sobre as crenças, e quando a gente fala crenças, não é só crença religiosa, mas as crenças, ou seja, aquilo que ela acredita. Aqui, culturalmente, como ela foi educada e tudo mais, e isso muda completamente se ela não fizer um exercício de se abster daquilo que ela tem como certo na hora da análise. Ou seja, eu sempre falo, você não pode medir o outro com a tua régua, porque vai dar problema. Isso é muito comum. Você estava falando agora dessa questão da alucinação, né? Da pessoa ver no outro que não existe. Eu lembro muito do Erle, que uma vez eu vi ele comentando com o Teixeirinha que ele achava que eu gostava dele. Ele falou assim, eu acho que o Thiago gosta de mim. Uma alucinação. Ele me olha diferente. É uma alucinação. Na verdade, estamos a ponto de mandar ele embora. Ele paga meu salário, é diferente. Só porque eu pago em dia, ele acha que eu gosto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma alucinação. E você sabe que tem muito disso, né? A pessoa, ela já comenta, ela fala assim, você viu como o outro falou comigo? Você viu como o meu chefe falou comigo hoje? Ou você viu como a fulana minha vizinha me olhou? Nossa, ela tá achando que eu sou boba. Se ela tá pensando isso é muito que comum. eu... Tá achando que eu sou quem pra falar assim? Não, não é nem falar, só olhar. Só olhar. Por passar. Se a pessoa passa... Olha como ela passou, como ele me olhou, como é que ele... olha a cara que ele falou aquilo. E às vezes é a cara dele. Você sabe o que aconteceu comigo esses dias na academia? E um dos princípios da inteligência é o questionamento, né? E também, quando você começa a evoluir muito como ser humano, você começa a praticar mais a empatia, que é tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Estava na academia esses dias, academia dentro do meu condomínio, e cumprimentei um vizinho, ele não me cumprimentou. É um vizinho que eu não conheço. Se tá na academia, é vizinho, né? Sim. Falei, bom dia. Ele não me cumprimentou. Na hora eu comecei a ficar chateado. Eu falei assim, rapaz, o cara não me cumprimentou. Eu falei bom dia olhando no olho dele. O cara simplesmente passou e foi embora. Primeira coisa que eu fiz, eu comecei a questionar aquele meu sentimento. Mas eu tô com raiva de quê, né? Eu dei bom dia, ele não quer dar. Segunda coisa, empatia. Comecei a me colocar no lugar da pessoa e falei assim,
E se ele não estiver bem hoje? Segunda coisa, quantas vezes eu também não respondi porque eu não prestei atenção? Isso. Ou porque não conhecia bem a pessoa, só fiz assim, em vez de falar bom dia também. Às vezes a gente quer que a pessoa responda o mesmo nível de simpatia. Quando eu fiz esse exercício pequeno de questionamento e empatia, em 2 segundos, 3 segundos, aquela minha pequena revolta emocional baixou. Isso é coisa de gente que quer evoluir. Quem não quer evoluir vai transformar isso no inferno que estraga o dia todo. Aquele vizinho. Se eu encontrar com ele no condomínio de novo, vai ver se eu não fecho o vidro também do carro para ele não falar comigo. Então a gente começa a fantasiar muita coisa nessa questão da alucinação, né? Sim, muito, muito. Você já começa a justificar. Ah, ele não falou bom dia porque ele não gosta de mim. Ele não falou bom dia porque ele é arrogante. Ele não falou bom dia porque me despreza. Ele não falou bom dia. Você arranja o problema. Deve ser por causa da minha cor, é por causa da minha religião. Você cria vários problemas, né? E muitas vezes esse exercício de se colocar no outro, no lugar do outro, ou então você pensar em possibilidades. Por que aquilo aconteceu? Por que a pessoa fez daquilo ali? Às vezes até com o pessoal lá do escritório não tanto, mas às vezes pessoas que não têm muito contato comigo, às vezes a pessoa comenta, mas você viu o que ele fez? Falo, tá, mas ele poderia ter feito isso por conta disso, daquilo. E eu arrumo possibilidades, a pessoa fala, mas será? Eu falo assim, até inscrito, não sei se você já percebeu. Eu tinha uma assistente, ela não está mais agora com a gente, ela recebia um e-mail, ela falava assim, olha o que essa pessoa disse. Ela catava o e-mail e falava assim, porque agora eu quero que vocês decidam de uma vez por todas como será a minha participação. Eu falei assim, deixa eu ler o e-mail. Aí eu começava, olha, agora eu gostaria que vocês, de uma vez por todas, decidissem a minha participação, porque eu preciso me programar. Ela falou, nossa, mas eu não li nesse tom. Cada um falei, interpreta. Então, será que a pessoa não escreveu aquilo nesse tom e você está pegando o tom que você quer? Levando para a tua realidade, para a tua regra emocional. Tua situação emocional está agressiva, então você acha que todo mundo está agressivo. E o tom é dentro da linguagem silenciosa, que é a vocalização. Como é que você estuda a tonalidade? Então, a linguagem silenciosa não é só para descobrir se o outro está mentindo ou não, mas é para você conseguir ter mais possibilidades de entender aquela comunicação. Porque, às vezes, só mudando a tonalidade, você muda completamente o sentido da frase. Então, por exemplo, imagina que eu vou fazer tom e vou fazer também rostos aqui, né? Às vezes a pessoa está só ouvindo a gente, pôs lá no Spotify. Mas imagina que eu coloque o seguinte. O que é a linguagem formal? A linguagem formal, tradicional, é Tiago chegou à festa. É isso. Agora, vamos mudar isso aí só com a linguagem silenciosa? Tiago chegou à festa. Tiago? Tiago chegou à festa. Tiago chegou à festa. Tiago chegou à festa. Tiago chegou à festa. Ou seja, eu mudei completamente o sentido da frase, sendo a mesma, só mudando a entonação ou fazendo expressões aqui de felicidade, nojo, desdém. E aí eu mudo completamente. Então, surpresa, tristeza. Então, mais do que 90% da comunicação está na linguagem silenciosa. E não só no que é dito, mas como é dito. Essa é a grande sacada. É verdade. E aí, puxando aquele link lá do início, né? Quando você falou assim, você que está com 30 anos, está descobrindo que a vida, de repente, não é exatamente do jeito que você pensou. Você sabe que eu percebo que entre 5 e 7 anos, eu tenho assim algumas catarses, algumas coisas que eu falo assim, nossa, como eu era tão diferente de 5 anos atrás. Aí eu falo que se eu não te perceber essa mudança, é aquilo que você falou, você parou de evoluir. Você parou a transformação. Muito bom. Então, se você não se percebe mudar, aí você tem que acender uma bandeira vermelha aí, porque tem alguma coisa estranha. E mudar para melhor. Mudar para melhor. Então, é muito importante você perceber. Às vezes são micro mudanças, às vezes são pequenas mudanças. Às vezes é mudança na sua religiosidade, às vezes é só mudança como você encara a felicidade, às vezes é como você encara a família, às vezes é como você encara a vida, às vezes é como você encara a finitude, que as pessoas elas não pensam na finitude. Acho que a finitude é uma das coisas extremamente importantes de você pensar. O mundo secular, né, ou tradicional, ele não fala da finitude. Parece que a finitude ela
acontece num estalo e, na realidade, todos nós estamos indo a caminho. E se você não tiver essa... E não é uma coisa ruim, é uma coisa de falar, ok, então eu preciso não só correr atrás de objetivos dos outros, correr atrás de objetivos da moda, correr atrás de objetivos de que o mundo está dizendo que você tem que fazer, mas quais são aqueles, de fato, de verdade, que você gostaria de não abrir mão. Né? Porque o tempo é finito para todos. É que nem eu falo. O Sheik lá que contratou o Neymar por 2 bilhões, com todo o dinheiro do mundo, ele não conseguiu acrescentar 1 minuto no dia dele. O Albert Einstein, né, um dos caras mais crânios da nossa era, e estudou até que o tempo é relativo, ele não conseguiu aumentar 1 segundo na vida dele. Então eu falo que o tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Se você não estar presente... E olha que interessante isso na linguagem silenciosa. Se você não está presente ao que está acontecendo à sua volta, pode ser que o destino, né, que você fala muito de destino, esteja sendo construído sem você ter consciência, cara. Isso. Ou seja, você vai chegar lá na frente por questões que te colocaram, ou você teve escolhas inconscientes que você não percebeu, uma traição, uma maldade, ou você alucinou, ou você não percebeu uma mentira, e aí quando você vai ver, você perdeu 5 anos da sua vida que não vai voltar mais, 15 anos da sua vida que não vai voltar mais. Muitas vezes a pessoa fala assim de relacionamento abusivo, que você perde, mas o relacionamento abusivo não é só de um casal, às vezes é de um sócio. Às vezes é de um amigo, cara. Às vezes a pessoa entra no relacionamento abusivo sem ao menos perceber, e quando ela percebe, ela vai... falar, puxa, perdi 5 anos da minha vida, 15 anos da minha vida. E aí, como é que faz? Não retorna mais. Tem muito assunto que eu quero te perguntar, assim, eu estou até anotando algumas coisas para não esquecer. Eu quero começar com que é uma das reclamações assim, mais fortes que eu recebo, que é justamente a questão de abandono do homem com a mulher, né? Seja namorado, noivo ou marido. Assim, do nada, o cara foi embora, do nada me abandonou, me deixou aqui com as crianças, do nada, depois ele namorou comigo 7 anos, aí me largou e casou com outra agora e eu tô aqui destruída. Como é que a mulher não percebe, já que o homem dá muitos sinais, como a mulher não percebe que, na verdade, o cara nunca quis estar com ela? Porque eu conheço homens que, apesar de serem homens com todas suas fraquezas, dificuldades e limitações, por amarem a sua esposa, ou a sua namorada, ou a sua noiva, estão lá até hoje e querem ela e acabou. E conheço gente que falou a vida toda eu te amo e na primeira oportunidade foi embora. Ou seja, essa pessoa dá sinais. Eu posso dar vários exemplos, né, de amigas, amigos que eu acompanhei, que eu sabia que o cara não gostava da mulher. Eu falava, cara, lógico que ele não gosta de você. Não, ele me falou que gosta. Falei, mas olha o comportamento, olha como é que ele te deixa sozinho, olha como é que ele não tá nem aí para coisas que qualquer um se preocuparia. Não, ele me ama sim. A pessoa quer se enganar. Me explica um pouquinho como uma mulher, como é que as nossas telespectadoras, ouvintes, mas é porque também a gente está no YouTube também, né? É, verdade. As nossas inscritas. As nossas inscritas podem identificar que o cara tá mentindo e acabou. Boa. Eu percebo 2 situações. É lógico que cada caso é um caso, né? Existem infinitas possibilidades, mas aquelas que são mais recorrentes, que isso é interessante, né? Porque às vezes a gente dá um exemplo, aí a pessoa fala, mas no meu caso, sim, existem infinitas possibilidades. Mas quando você pega ali a curva normal, assim, a grande massa, você pode colocar mais de 80%, está entre 2 situações. Uma, a pessoa, como você disse, não quer enxergar. Então, ela constrói, ela projeta uma pessoa qual não existe. Então, aquela pessoa é um tipo de alucinação? É, exatamente isso. Ela projeta aquilo que ela deseja naquela pessoa e ela transforma aquela pessoa. É quase que uma auto-hipnose. Que ela está sendo aquilo que ela deseja, mesmo não estando.
E é como você falou, você fala, cara, mas tava nítido que o cara não ligava muito para você por conta disso. Não, mas ele me ama, porque, olha, a gente tá junto há 3 anos, ou qualquer coisa parecida. Então ela projeta. Pega uma coisa boa, não, mas, por exemplo, ele nem é violento comigo. Ele pega uma coisa assim que deveria ser obrigação. Ressignifica. Exatamente. E tem muito disso, né? Se a gente fosse aprofundar mais ainda, é aquela situação de, às vezes até, aí a gente vai falar de um relacionamento extremamente, não é nem abusivo psicologicamente, mas é criminoso, quando há até o crime de violência, a pessoa muitas vezes fala assim, não, ele me bate, mas ele põe comida dentro de casa e paga o aluguel. Sabe? Então é mais sério. É uma justificação, uma justificativa absurda. Mas a pessoa ela põe isso na balança como se fosse de igual valor. Você entendeu? Então, se a gente pega no nível mais raso e não tão profundo, porque a gente chega num nível realmente de violência criminosa e a pessoa ainda relativiza, são pequenos detalhes. Agora, tem o outro lado também, que é aquela pessoa que ela pode ter, de fato, um transtorno de personalidade, ou seja, um transtorno de personalidade antissocial ou narcisista. Né? Tem muitos. E aí, ou ela só tem traços disso, ou ela aprendeu esse tipo de comportamento, que também... mas tudo cai no mesmo balaio, então você fala, tem coisas que são transtorno de personalidade? Sim. Tem transtorno de personalidade antissocial, que seria o psicopata? Sim. O narcisista? Sim. Mas alguns são análogos, ou seja, ele não é de fato, mas ele aprendeu a ser. E aí, o que acontece? Essas pessoas, primeiro, elas mascaram. Então, elas criam um personagem para viver aquela situação, porque aquela situação, por algum motivo, é interessante para ela. Só que como ela não tem vínculo emocional nenhum e ela também não está nem aí para o que a pessoa vai sofrer, se da noite para o dia ela for embora... É muito simples ela realmente pular de um galho para outro ali, né? É muito rápido. E realmente a pessoa não percebe essas mudanças. Por quê? Porque é muito bem mascarado. Mas ambos vão deixar rastros, que é justamente você não consegue a todo tempo disfarçar ou viver dentro desse personagem. E aí a pessoa tem que tomar cuidado, porque são detalhes, são microcomportamentos que vão construindo essa relação e que você às vezes fala, acho que todo mundo é assim. Não é todo mundo assim. Então tem que tomar cuidado, porque ela pode estar, de novo, construindo o destino dela sem ao menos perceber e vai perder tempo de vida. Então eu vou aproveitar aqui para dar um pequeno spoiler do meu novo livro. Eu estou acabando de escrever um novo livro, que um dos capítulos eu vou lançar uma teoria chamada Teoria do Disfarce. E aí você é um especialista nisso, eu quero te introduzir 2 histórias reais que eu vou contar no livro que eu vivi. Que eu conheci as situações, pessoalmente eu tratei. E eu botava a mão na cabeça e falava assim, como a pessoa também vai cair nessa? Eu olhava para a vítima do momento e falava assim, como é que ela vai cair? Porque eu sei quem é esse cara. Mas a pessoa caía normalmente, né? Porque... O agressor, ele disfarçava muito bem. Só que todo disfarce, eu falo isso no livro, todo disfarce tem prazo de validade. Né? Somente a verdade fica para sempre. Então, eu vou te contar 2 casos. Os 2 são muito parecidos. Me vendeu um serviço e tentou ser meu sócio. Esse serviço que ele vendia, aparentemente, era um serviço muito bom, que resolvia muita coisa aqui no nossa empresa, nosso escritório. Legal. Era um cara super agradável de lidar, aparentemente um bom profissional, inclusive se apresentou com uma formação que depois a gente descobriu que não existia, que ele nunca fez aquela faculdade. Tá? E casado com filho. Tá? O outro vende produtos na internet. A gente se conheceu só socialmente, porque a gente frequentava as mesmas rodas, vendia produtos na internet. Tanto o produto que esse aqui me vendeu, tentou ser meu sócio, não sei o quê, tudo era mentira. A faculdade que ele falou não era verdade, com o tempo a gente foi descobrindo. Tudo que ele falava que sabia fazer, ele falava muito bem. Mas tudo que ele falava que sabia fazer, ele não sabia, ele só sabia falar muito bem. Eu fico pensando,
o que ele teve que treinar para falar bem, porque ele não aprendeu a fazer mesmo. O tempo que ele levou para dominar esses assuntos, porque ele não fez a faculdade, né? Ele preferiu viver no disfarce. E agora a mulher largou ele, é claro, porque essas pessoas vivem de ciclos, né? A mulher passa 7 anos e descobre, cara, esse cara é maluco. Aí a mulher larga ele. Ele já tá com uma novinha. Que tadinha. Na cabeça dela, ela deve estar pensando assim, tirei a sorte grande. Peguei um cara que tem dinheiro, porque aparenta ter dinheiro. Peguei um cara que é formado, só que é mentira. Ele vive de golpe. Isso. E esse cara da internet é a mesma coisa. Namora um monte de gente. E essas meninas, tadinho, pensam que estão namorando o galã da internet. O cara diz que tem um dinheiro que não tem. Vende uma coisa que ele não entrega. E consegue ficar disfarçando o tempo todo. Uma hora, provavelmente, a casa vai cair, mas... Quem já passou pela vida deles e falou, cara, esse cara não é de verdade, não tem nem coragem de alertar o próximo a pessoa. Primeiro que a gente não quer se meter num problema legal, né? Eu vou lá, vou me meter, aí a mulher vai pedir prova, aí daqui a pouco eu tô na delegacia e tudo. Existe muito tipo de gente assim, e se sim, como identificar essas pessoas que vivem de disfarce? Sim. Tanto aí vou dar um spoiler também, aproveitando. Eu tenho um congresso que acontece todo ano, esse ano é no dia 2 de dezembro, então o pessoal já está até convidado, quem quiser saber mais, nãomintapraMim.com.br/evento. É só ir lá, muito bom, gente. Considere dar uma olhadinha que é bem interessante, é uma vez só por ano que acontece. E o ponto máximo desse congresso é justamente como identificar o canalha, o golpista e o agente abusador. Porque eles são extremamente parecidos, mas são diferentes e o estrago é diferente. Né? Eu falo que o estrago do agente abusador é o pior. Então vamos lá. Todos eles são sedutores. Sempre. Todos eles. Todos eles são muito sedutores. Só que, olha que interessante, todo canalha é um grande sedutor. Mas nem todo sedutor é um grande canalha. Então a sedução, ela não é ruim. Poxa, a gente pode até pegar aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu já te dar um presente aqui, que daí já Por favor. Tem a ver aqui, ó, são os meus livros. Aí, ó. Ué, cadê meus livros, velho? E um deles fala justamente... vamos pegar esse aqui, que a gente está falando desse aqui, ó. Como manipular e persuadir milhares de pessoas. Quando você fala sobre isso, e até um clickbait, né? Porque chama atenção, você fala... Quando você lê um título desse, o que parece? Que é uma coisa ruim. Muito bom. Né? Como manipular e persuadir milhares de pessoas. Mas será que a manipulação, a persuasão, a sedução é ruim? Não. É a mesma coisa. Se o cara catar uma pistola e colocar aqui em cima e falar, pistola é boa ou ruim? Fala, nem boa nem ruim. Depende de quem usa. Se eu cato um celular e coloco aqui, o celular é bom ou ruim? Depende. Depende de quem usa. Então, não é a competência que é ruim, é quem utiliza a competência. Então, quando a gente está falando de sedução, que é a mesma coisa, manipulação, sedução e tudo mais, vamos lá, imagina uma pessoa que está prestes a pensamentos suicidas. Aí você percebe, ela já está fixamente na cabeça, vou me matar hoje à noite. Você vai manipulá-la pro contrário. Para o contrário, você entendeu? Ou seja, aí a pessoa fala, mas isso é um convencimento. Mas isso é uma... Cara, é tudo igual. Mas até mesmo, por exemplo, para vendas, a pessoa que trabalha com vendas e não sabe e aí tá aqui, não vai vender. Olha aqui, ó, como manipular... Não, esse aí é o comunicar, vender, negociar com a programação linguística. Ou seja, é a mesma coisa. Aqui é a comunicação em massa, aqui é como você comunicar em massa, aqui é você comunicar para vender, e justamente é isso. Ou seja, se eu vendo... Até viralizou um corte, mas eu vou voltar nessa história aí dos dois personagens que você falou. Não sei se você já chegou a ver, viralizou muito. Quando eu fui no Danilo Gentili, eu falei justamente de um exemplo onde eu fui manipulado. Eu vou falar bem rapidinho. Eu tinha botado na minha cabeça, vou comprar aquele capacete. Era um capacete X, que era o melhor capacete. Onde é que a gente vai buscar o melhor capacete? Na internet. Qual é o melhor capacete? Aí aparece lá, esse é o melhor capacete. Aí eu já estava com ele na cabeça, pesquisei semanas. Não, esse é o melhor capacete. Fui lá na General Osório, que é aqui em São Paulo, uma região onde vende moto. Aí eu falei, entrei na primeira loja, quanto que é o capacete X? R$3.500. Tá, quanto que é? Fui na outra loja, quanto que é o capacete X? R$3.700. Aí fui na terceira loja, quanto é que é? R$3.200. Falei, pô, né? Aí na quarta loja, falei, quanto que é o capacete X? O cara falou, qual é a sua moto? Eu falei, opa. Eu falei, eu tenho uma Harley. Ele falou, cara, quanto é que você dá de final nessa Harley? Eu falei, 140. Ele falou, o capacete que você quer, cara, é para moto de velocidade.
é para aguentar impacto de 300 km por hora. Você não precisa daquele capacete. Você precisa desse aqui, ó. Eu tenho esse capacete. Mas você não precisa. Quanto que é esse aqui? Ah, esse aqui é 1.900. Falei, porra, então eu quero. Muito mais barato. Né? Não, e ele tinha os dois. Detalhe, ele tinha os dois. Esse cara me manipulou ou não? Com certeza. Eu já tinha definido que eu iria comprar aquele capacete. Ele me convenceu, ou me manipulou, ou me seduziu para comprar o que ele queria. Agora, interessante, vamos lá. Eu queria comprar um capacete para minha esposa. Em que loja que eu fui? Lá de novo. Direto. Eu não fui em todas as outras. Por quê? Porque eu confiei naquela manipulação. Eu confiei naquela situação. Agora, voltando lá. Então, o canalha, o relacionamento com o canalha é muito fácil de identificar. É aquele cara que não está nem aí para você. É aquele cara que, eu vou jogar bola. Quero que você voltar daqui 1 hora. Aí ele volta às 3 da manhã. Ele não esconde. E não se preocupa com os teus sentimentos e pronto. E pronto. Você que se acostume. Você que se acostume. Ele vai beber, ele vai jogar, ele vai criar a rotina dele. E explicitamente, você vai falar, pô, não sei o que. Ele fala, isso aí, não tô nem aí e tal. Esse é o canalha. E a mulher, para dar desculpa, é o jeitão dele, é assim mesmo. Não, ou então, muita gente acaba falando assim, nossa, ele é um agente abusador, estão num relacionamento tóxico. Não, você está num relacionamento com um canalha, porque você já identificou, e é muito fácil identificar, e você aceita, inclusive. A gente tem a vida que tolera, gravem isso. Exatamente, a gente Você tem a vida que sempre tolera. vai ter a vida que tolera. Então, o canalha é muito fácil você identificar. Aí cabe a você ficar ou não. O segundo estágio é o golpista, que é esse que você está falando. Ou seja, e ele também é sedutor, porque o canalha, ele não é canalha logo de cara. Ele não vai chegar para você e falar, vamos sair, desmarcar e não O aparecer. golpista não vai te dar golpe no primeiro dia, ele vira teu amigo, Todos ele eles aprende teus caminhos. E eles têm, exato, e todos eles, eles estudam você, os seus gostos, os seus desejos, aquilo que te apetece, né? Ele vai modelar seu jeito de falar, seus valores, seus princípios, tudo que você acha importante. Ele vai falar. Ele vai falar, né? Só que daí o golpista, ele precisa gerar algum ganho, ou de financeiro, ou de poder, ou de relação, ou de... como é que fala quando aquela planta que vive na árvore, que ela tipo a... trepadeira? Não, mas tipo a orquídea, ela tem que... Hospedeira. Hospedeira. Né? Então, às vezes, ela tem uma relação de hospedagem com você. Né? Ela precisa usufruir daquilo que você vai proporcionar para ela. Só que esse cara, ele não quer o teu mal, assim, ele não quer que você sofra. Ele quer te dar um golpe. Você tá entendendo a cabeça? Tipo assim, ele não tem ódio de você. Ele te olha como um cifrão, ele te olha com alguma coisa... É uma oportunidade. É isso aí. Tipo assim, cara... Tanto que ele consegue continuar amigo depois. Por exemplo, se você perdoar, ele vai ficar teu amigo novamente. Ele não quer o teu mal. O objetivo dele não é o teu mal. O objetivo dele é o golpe. Então ele não tem ódio de você, ele não tem prazer. Não é por inveja que ele tá fazendo. Não, ele faz porque ele quer aquilo ali. Né? Mas ele chega a adquirir sentimentos por você? E esses sentimentos não podem anular o golpe ou não existe isso com ele? É muito difícil, porque o objetivo do golpista é dar o golpe. E outra, não deu, ele parte pro próximo. Ele parte pro próximo. Ele parte pro próximo. Ele tem um tempo de maturação ali, mas passou, ele vai embora. Ele, tipo assim, cara, tô perdendo tempo aqui. Então, o golpista, você tem que perceber que sempre tem alguma coisa em troca. Agora, o agente abusador, esse é o problema. Esse é o mais sedutor de todos. Ele tem um modus operandi muito particular. Esse que normalmente é o narcisista ou é o psicopata. Isso aí. E ele tem prazer de espizinhar você, de pisar em você, de fazer você sofrer emocionalmente, né? De ficar a alegria dele é te ver mal. É isso aí. Então, aí você fala, tá, ele pode ter característica dos outros? Pode. Só que o objetivo final é a dependência emocional. Você vai se destruindo, você vai se anulando em prol desse relacionamento. Dependência emocional. Muito, 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 muito. E ele tem prazer nisso. E muitas vezes ele consegue também fazer isso não só com o parceiro, mas com os filhos também. Você entendeu? Ele começa, onde ele conseguir fazer o abuso, né? Porque a pessoa fala assim, meu marido bebe, ele é um abusador. Não, ele é um canalha.
Né? Ah, meu marido é mulherengo, ele me trai, ele é um abusador. Não, ele é um canalha. É que as pessoas confundem meio que popularizaram a palavra relacionamento abusivo com o ato de abusar. Então, o verbo abusar é uma coisa, o relacionamento abusivo é outra coisa. E aí esse é mais difícil de identificar. Por isso que eu falei do Congresso, porque lá é o ponto... onde você explica tudo. Onde explico tudo com detalhes, com exemplos. Aí, mas isso demora tipo assim uns 50 minutos só essa parte. Mas basicamente o creme de la creme é o que eu estou dizendo aqui. E esses dois exemplos que você me deu são exemplos de golpista. É a pessoa que quer dar o golpe, de novo, ou é financeiro... Os dois deram golpe financeiro. Os dois levaram dinheirinho. Fala um dinheirinho. Os dois, cara. E é impressionante que eu me considero uma pessoa inteligente. E eles conseguiram me seduzir num nível de que eu acreditei até o último minuto. Até depois do golpe, eu falei, não é o golpe. Você ainda tenta justificar. Ele devia estar precisando. Você pensa no motivo, cara, ele devia estar precisando. Mas, enfim, as pessoas que usam máscaras, elas sempre vão ter uma vítima disponível. Porque essa vítima, geralmente, ela é ignorante, ela não está treinada para esse tipo de pessoa. Por exemplo, ela entra no relacionamento sem perguntar de onde você veio. Por que sua última mulher te largou? A nova menina que está entrando no relacionamento ali, ela não está preocupada, na verdade, com quem é esse cara. Não. Ela só quer se sentir segura, quer postar logo na internet que está namorando, quer ter alguém logo levando ela para jantar. Então ela está disposta a fingir que não está vendo o passado. É isso aí. Conferir as coisas para se sentir bem agora. E vai aniquilar o futuro dela, não tenha dúvida nenhuma. Você falou uma coisa que me despertou aqui, uma história real também que aconteceu comigo. Você está falando sobre a manipulação, quando você foi ver o capacete na internet e tal. Gente, quando eu comecei a melhorar de vida, porque eu vim de uma pobreza, de uma quebra, e quando eu comecei a melhorar de vida, uma das coisas que eu tinha na minha cabeça que eu tenho que fazer, viajar. Então, qualquer limite que eu tinha no cartão de crédito, qualquer coisa que eu tinha, eu vou viajar. E onde é que eu pegava as dicas de internet, as dicas para viajar? Na internet. Rapaz, quanta furada eu entrei. Mas quanta loucura eu entrei. Porque eu falei assim, esse hotel aqui é muito recomendado. Aí botava dicas de passeio em Roma. Aí tinha a internet, tinha tudo de coisa. Mas quem está colocando aquelas dicas ali? Pessoa que acha que para ela aquilo é bom. Ou ela recebeu para dar aquela dica. Ou ela recebeu para dar aquela dica, ou ela escutou de alguém, às vezes nem ela viveu aquilo. Então, depois que eu comecei a pegar dicas de viagem com quem é muito viajado... Aí muda. Aí o prazer de viajar é outro. É isso aí. A pessoa te ensina até que tipo de assento escolher. Cara, não vai na ponta não, porque é um voo de 10 horas, você vai ter que levantar muitas vezes para ir no banheiro. Fica no corredor. Até dica assim, uma pessoa que tem experiência de viagem, ela te dá dicas completamente diferentes da internet. A internet vai manipular para te fazer uma venda. Entendeu? Inclusive, eu tenho esse passeio que eu estou te oferecendo 10 vezes sem juros. Você vai lá e compra um negócio que é um inferno para você fazer. As caminhadas... Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma viagem de dica de internet, cara, as caminhadas eram... assim, longas. Eu tentei falar aquela palavra que não é humana. Qual? Que quando não é humana, a gente fala... Desumana. Desumana. Obrigado, Teixeirinha. De vez em quando. As caminhadas eram desumanas. Tipo assim... O cara botava assim, pela manhã faremos uma caminhada, isso na internet, né? Uma caminhada do hotel até a linda vinícola de não sei o quê. Papá. Não tinha transfer. Era tipo 10, 11 quilômetros caminhando. Nossa. Você ficava 1h30, 2 horas caminhando. Falei, gente, cadê a vinícola? Não chegava. Então você quer um transfer, né? Não está incluído. Aí eu tô falando de uma pessoa que quando eu comecei a viajar assim, eu ia com o dinheiro contado, não tinha dinheiro para viajar. Eu pagava a passagem e tal. Eu falei, não tem como eu gastar mais 80 euros, mais 100 euros de transfer. Mas aí ele vendia esse transfer de volta, por exemplo? Se você quiser o transfer, aí tem a opção, não. Aí você podia comprar na volta. Ou seja, essa questão da manipulação a gente tem que ter muito cuidado, porque para vender, para fazer sexo e para ter poder, tem sempre alguém manipulando. Eu acredito. Né? Você é o especialista, mas pelo que eu vejo nas pessoas que me escrevem reclamando da vida. O fulano falou, mas no final ele só queria ir para a cama comigo. Então manipulou para ter o sexo. É a questão de poder. Tem gente que manipula só para tomar a cadeira do outro. E a questão de vender, dinheiro. Para te vender, eu falo o que você quer ouvir. Para te vender, eu mostro algo que eu não tenho certeza.
Então, essa questão da manipulação é muito forte no mundo de hoje e da questão das pessoas se disfarçarem, usarem máscaras para poderem ter algum tipo de vantagem sobre as outras. E, Thiago, você viu que nesses 3 você não colocou o simples fato de fazer a outra pessoa sofrer? Porque ela é muito mais, de novo, profunda e a pessoa demora, às vezes, anos, décadas para perceber que ela está sendo ratinho de laboratório dentro daquele relacionamento. Você entendeu? Aquilo que é um toma lá da cá, que é o golpe, você até demora às vezes, um pouco mais de tempo. E cai, e você percebe depois que caiu. Agora, quando o objetivo é fazer você sofrer, esse é o mais difícil. Por isso que eu falo, e todos eles, tanto o canalha, quanto o golpista e o agente abusador, ele te dá pistas não verbais. Eu vou dar 2 exemplos que eu acho que cabem aqui. 2 exemplos bem íntimos meus, né? E que eu aprendi que, com o comportamento da minha esposa, eu aprendi que eu poderia ter desenvolvido alguns traços. Como você falou, tem gente que não é narcisista, que não é... Tem traços. Mas tem algum traço. E 2 vezes aconteceu isso na minha vida, em situações diferentes, em assuntos diferentes. O primeiro, eu estava noivo da minha esposa e a gente estava namorando no portão da casa dela. E aí começou a ficar quente, aquele namoro e tal. E aí eu falei assim... E eu fiz a proposta da gente, né, partir para o próximo nível. Aí ela falou assim, não, eu tenho um sonho de casar virgem, assim, né? Ela era virgem, foi o primeiro namorado dela. Eu falei assim, não, mas eu vou casar contigo. Mas eu tô, né, fiz a proposta. Ela olhou para mim e falou assim, só uma vez, a gente só teve essa conversa uma vez. Ela falou, Thiago, ela tinha 17 anos, cara. 17, era uma criança. Ela falou, eu só vou te explicar uma vez. Eu amo você e quero casar com você, mas vai ser nesses termos. Você não tem problema, segue sua vida, eu sigo a minha. A gente vai ser feliz com outras pessoas também. Mas assim eu vou fazer, assim eu quero casar assim. E aí ela me deu um ultimato ali, acabou a discussão. Eu amava, como eu amava, casei. Pronto. Então toma 18 anos aí fazendo sexo, viu? Não precisava ter pressa. Hoje em dia nem faz mais, né? Faz quando lembra. Opa, já faz muito tempo. Vamos. Então, assim, a verdade é que se eu não fizer o que ele quer, ele vai embora. Eu tenho a impressão de que quem ama não vai embora por causa de caprichos. Segunda coisa foi quando a gente tinha uns 10 anos de casado. A gente teve uma discussão. E aí, nessa discussão, eu gritei com ela, mas eu gritei mesmo, assim. Bravejei, mas falei muita coisa e tal. Quando eu acabei, ela ficou calada. Ela falou assim, nunca mais você vai falar comigo nesse tom de voz. Se você falar nesse tom de voz, a gente já tinha uns 3 filhos, tem 4. A gente falar nesse tom de voz. Ou você fica com as crianças, ou fico com as crianças, não importa, mas cada um segue sua vida. Nesse tom de voz eu não tolero que você fale comigo. Acabou. Nunca mais. A gente briga até hoje, é lógico, mas nunca mais naquele tom de voz. Então ela botou 2 limites em mim ali. E é lógico, se eu não amasse, se eu fosse um disfarce, eu ia pegar e ir embora. Então, sua maluca, fica aí, para. Vou embora, segue minha vida. Mas como amava, e eu não era aquele tipo de pessoa, a pressão dela, o posicionamento dela me fez me endireitar. O que você diz sobre isso, doutor? E olha que legal, olha que interessante. Você percebeu que as duas, o que ela retrucou com você foi em relação a comportamento e não a você, pessoa? Você vê que ela não te ofendeu, ela ofendeu o comportamento, muito sábia, porque ela poderia, no que você está forçando uma situação ou tendo um comportamento que ela não aceita, ela poderia retrucar e falar, você é um mal educado, você não sei o quê, você... E aí já começa aquela batição, a guerra de ofensa do mensageiro e não da mensagem. Boa. Que é onde você perde a razão. Isso entendeu? É muito bom. Então, em vez de você discutir a mensagem, qual que era a mensagem? Quero fazer sexo. E ela, não quero fazer sexo. Ela não começou a falar, você é um safado, você está forçando a barra, você... Ela falou, cara, é o seguinte, você quer isso, eu não quero isso. Então, vamos... Ela negociou o comportamento. E na segunda também, ela negociou o comportamento. Ela não estava negociando o amor dela com você, ela não estava negociando o carinho, o respeito, ela estava negociando o comportamento. Não jogou um monte de coisa na minha cara, falou só disso. Resolveu isso. Então, quando você consegue desassociar
Isso é difícil. Principalmente quando você está numa DR, você sabe disso. Difícil demais. É difícil você desassociar. Ou quando você está numa discussão calorosa, principalmente quando a gente fala de, justamente, sexualidade, religiosidade, política e time, né? Uma paixão, time de futebol, alguma coisa assim. As pessoas esquecem a discussão do comportamento, da mensagem, e fica atacando o mensageiro. Então, a pessoa não ataca a sua argumentação ou aquilo que você acredita. Ela vai atacar você. Impressionante isso. Você entendeu? Então, quando você tem... E isso também é linguagem silenciosa. Por quê? Isso é treino? É treino. A pessoa tem que treinar isso aí? É narrativa. Então, isso é um dos aspectos, né? O protocolo da linguagem silenciosa, eu coloquei, inclusive, dentro do meu nome. Por quê? Para as pessoas lembrarem de mim. Então, Ventura. V, vocalização. E, expressões. N, narrativa. O T, trajetória ocular, que mostra muito. Inclusive, eu já até vi a sua trajetória ocular, eu sei que você está no padrão. Então, eu sei que eu consigo, a partir até então, eu consigo identificar algumas coisas até na sua trajetória ocular. Se você realmente está lembrando ou se você está criando uma situação que não aconteceu. Unidade corporal, U, unidade corporal, ou seja, a parte do corpo, dos toques, de você se posicionar com o corpo. O R, rito da mensagem, que é justamente como é que você consegue transformar ali o pavão, né? Isso vai roupa, isso vai visagismo, isso vai perfume, isso tudo. E depois o A, que é alucinação. Então, a narrativa é um dos pontos para você perceber do jeito que a pessoa fala, aonde que está a comunicação daquela pessoa. Ela está no nível consciente? Está no nível inconsciente? Ela está criando um prólogo de convencimento? Ela está trazendo um assunto satélite para tirar o foco da mentira? O que os políticos fazem muito. Muito. Todo, como eu disse, todo golpista, o mentiroso, o traidor, o embusteiro, ele vai trazer assunto satélite. Que é o que provavelmente é aquele primeiro exemplo que você falou, que ele falava tão bem, ele trazia tantas argumentações, porque ele traz um assunto satélite com tanto embasamento que você fala, pô, tem sentido. Mas talvez ele fazia com que você ficasse cego naquilo que era importante de fato. Você sabe fazer o negócio? Então me mostra. Traz um exemplo, você já fez? Só que não, ele traz o chantilly, mas não mostra o bolo. Sacou? Eu aprendo muito assim com alguns filmes e séries, né? Eu não sou muito do entretenimento, mas quando ensina, quando tem filme e série que ensina, eu assisto. Tem uma de política, se eu não me engano, é Netflix, chamado House of Cards. Né? Famosa House of Cards, né? Famosa. Do Frank Underwood. E aí tem uma hora que o jornalista pega ele fazendo algo errado, não lembro se ele atrair na mulher, alguma coisa assim. Ele era o presidente dos Estados Unidos e preparam para fazer um escândalo nacional. O que ele faz? Ele solta uma ideia de que vai declarar guerra à Rússia. E aí, cara, CNN, todo mundo... Pum, será que os Estados Unidos vai entrar em guerra em Rússia? Matou o assunto da traição dele lá. Então, o que ele faz? Ele cria um problema maior para um assunto satélite grande para abafar a verdade. É isso aí. Boa. Né? Os políticos são especialistas nisso. Agora, você conhece da Bíblia alguma coisa, Ricardo? Alguma coisa. Tá. Tem uma história... José do Egito, você já escutou falar, o famoso José do Egito, né? E eu quero contar uma história dele aqui para você. Você sabe que eu posto passagem da Bíblia todos os dias. Ah, né? No meu Stories. Hoje bom. eu postei sobre quando Jesus fala que... Está falando dos fariseus, acho que está em Mateus, que ele fala que não adianta você falar, né? A sua boca está cheia de bondade, mas as suas ações... não fazem aquilo que vocês... Quando ele diz, a boca diz que vocês me amam, mas o coração está longe de mim. Né? A boca me honra com os lábios, mas o coração não está nem aí. Porque os fariseus eles vão indagá-lo por que ele não estava seguindo as escrituras. E ele fala, mas vocês são hipócritas, vocês não seguem, vocês não honram o pai e a mãe e aí, como é que faz? Se o animal de vocês cair num buraco no sábado, você não vai salvá-lo? Então,
Essa foi de hoje. Jesus era especialista mesmo em quebrar esses argumentos de disfarce que as pessoas tinham, né? Mas você sabe, só para agora você falou uma coisa, você sabe que o Rodrigo Silva falou para mim assim, Ricardo, isso que você está falando, você sabe que Jesus usava demais. Aí ele me deu até um desafio, falou assim, por que você não faz a linguagem silenciosa de Jesus? Eu ia sugerir agora aí eu falei assim, cara... Por que você não lança a linguagem silenciosa de Jesus? Aí eu falei, cara, mas será? Eu falei, será que eu posso? Ele falou, não, você deve fazer. Eu falei, pô, então acho que eu vou. Vai, linguagem silenciosa. Eu ia sugerir o mesmo título. Porque, assim, Jesus ensinou muito sem falar. É isso aí. Ele ensinou muito sem Muitas falar. metáforas. A mulher adúltera pronta para ser apedrejada, ele pega ela pela mão, acabou a discussão. Ou seja, só porque ele pegou a mulher pela mão. E você vê que antes ele começa a escrever sem chão, falar nada. Exatamente. Aí ele chama a atenção, quebra o Estado, o pessoal fala, pô, mas tá todo mundo... Vieram trazer para ele... Quer ver outra passagem também interessante para você estudar? Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, a Bíblia diz, e Pedro, depois de negá-lo, fitando os olhos nele, ou seja, ficou olho com olho, chorou amargamente e saiu correndo. Ou seja, Jesus não falou nada, Jesus estava mais distante, só dele ter olhado nos olhos de Jesus, a expressão de Jesus, tipo, como é que você fez isso? Provavelmente, fez com que ele se arrependesse profundamente. Ao contrário de Judas, que não aguentou lidar com remorso e se matou, Pedro se arrependeu e continuou a vida, né? Agora eu quero entrar na história de José do Egito aqui, que é bem interessante. Por quê? José do Egito é muito famoso pelo que ele fez aos 30 anos, sendo escravo no Egito, se torna governador, alimenta o mundo inteiro e se torna multitrilionário. Não tinha ninguém mais rico que José naquela época. E a gente está falando do Egito, que era a grande potência mundial, né? Só que ele, as pessoas esquecem que ele é filho de Jacó. Nada mais, nada menos do que Jacó, o patriarca que deu início à nação de Israel. E ele aprendeu algumas coisas interessantes com Jacó. Só que todas essas duas coisas que eu vou falar que ele aprendeu com Jacó, ele aprendeu sem Jacó falar. Olha aí. Não foi falado. Primeiro, a Bíblia diz que Jacó e o irmão dele eram inimigos, ficaram inimigos por um tempo, né? Esaú. E Jacó justamente foge da casa do pai por causa de uma perseguição de Esaú. Anos depois eles se reencontram. Quando eles se reencontram, os dois já são homens muito poderosos. Os dois têm muito dinheiro, os dois têm família grande, os dois têm exército. E eles marcam para se reencontrar. Só que eles não sabiam o que ia acontecer. E é interessante que a Bíblia dá uns detalhes, né? Que ele fala assim, por que botou essa informação aqui? A Bíblia diz assim, e Jacó, com medo da reação de Esaú, ele não sabia ainda se ia ter paz no encontro ou se ia ser um ataque surpresa, diz que ele colocou a família atrás de todos os servos, porque se atacar vai matando os servos, a família sai correndo, mas José estava com ele. Ou seja, Jacó tinha 12 filhos, José ficou com ele. O menorzinho ficou com ele. E aí a Bíblia diz que eles se aproximaram, Jacó e Esaú, os dois se lançam no pescoço um do outro, começam a chorar e pedem perdão para o outro e se reconciliam. Anos depois, José é atraído pelos próprios irmãos, vai para o Egito, e quando ele já é o governador do Egito, poderoso, os irmãos vêm pedir comida. Ao invés de se vingar, que é o que um ser humano faz, a Bíblia diz que ele se joga no pescoço dos irmãos e se reconcilia com os irmãos. Ou seja, ao ver o pai fazendo isso, ele replica o comportamento. Boa. Outra coisa interessante, ele está na casa de Potifar. Ele é um jovem bonito. A Bíblia diz que ele era jovem e bonito. E a mulher de Potifar vai para cima dele sexualmente. Tenta ter um caso com ele ali. Ele falou assim, não posso fazer isso. Você não é minha mulher, você é a mulher do meu chefe. E aí você fala, isso é tão bonito de falar, é tão ético, né? É tão religioso. Mas essa não é a realidade do dia a dia de um jovem. Certo. O jovem está ali, irmão, ninguém está vendo. Essa é a verdade, é mais ou menos assim. Mas ele foi diferente. Mas de quem ele é filho? De Jacó, o homem que trabalhou 14 anos sem receber nada pela mãe dele. Então ele viu o pai dando a vida 14 anos por amor de uma mulher e eu vou na mulher dos outros agora? Não. Então você vê que Jacó ensinou muito sem falar. Qual é o poder, falando um pouco de criação de filhos, que os pais têm sobre os filhos nessa linguagem não falada? Ótimo. Eu acho que é até providencial, né? A gente começou Jesus dizendo exatamente
vocês estão com a boca cheia de bondade, mas de pouca ação. Então, é exatamente isso. Às vezes as pessoas, e principalmente, e a criança percebe muito isso, né? Que é o comportamento dos pais dentro de casa e fora de casa. Ou tá no banco de trás do carro e aí, olha, não pode falar palavrão, né? Palavra feia. Aí alguém fecha o pai xinga. Aí ele fala, porra, ele fala que não posso falar palavrão, mas ele xinga. Ou então, olha, não pode mentir. Como ele trata a mãe. Exatamente. Não quer que o filho seja violento na escola, mas vê o pai gritando. Não, batendo. e vê que às vezes o tratamento em público é um e em casa é outro. Opa. Você tá entendendo? Ou diz que tá com problemas, né? Sei lá, estamos sem grana, não sei o quê. Aí quando alguém fala assim, então, ô Thiago, você vai viajar lá com a gente? Aí o Thiago, não, é que eu não gosto de ir lá. Ele fala, pô, pai, você não vai porque você falou que tá sem grana. Então, tipo... pequenas mentiras. Exatamente, é mentira. Eu até tenho uma palestra que é justamente a Não Minta Pra Mim Se Não Descubro. Eu termino ela falando justamente disso, né? Que no início não existia mentira, existia criatividade. Todo mundo tinha certeza absoluta que ia ser um astronauta, que ia ser um jogador de futebol, que ia ser uma bailarina. Eu vou ser uma bailarina, né? Só que na primeira pontada que você dá no sofá da sua tia, dizendo, olha, tá rasgado. O vovô cheira mal. Que é isso, menino? Não fala uma coisa dessa. Não pode. Você não pode apontar, você não pode falar. E a gente começa a aprender a mentir socialmente. E aí, para uma criança, onde é o limite do socialmente e onde que é o limite da traição, da usura e de você tirar e você mentir? Não tem. Então, de novo, a criança ela vai aprender muito mais pelo exemplo do que é dito. Né? Quando você já é, sei lá, um adulto, é óbvio que você vai entender que tem coisas que você vai se adaptar porque você não precisa ser cruel, você não precisa sincericídio. Eu sempre falo isso. Tem as mentiras do bem. Como? Você vai visitar um amigo seu no hospital. O médico, antes de você entrar na UTI, falou, olha, acho que ele não tem um mês de vida. Você vai entrar lá e fala assim, pô, cara, você não tem um mês de vida. Não, você fala, olha, você vai sair dessa. Daqui a pouco a gente vai estar ali comendo churrasco, vamos jogar bola, a gente vai estar, não sei o quê. E às vezes a pessoa e reverte e sara. E as pessoas falam, foi um milagre. Você sabe o que aconteceu? Diferentemente da minha mãe, que partiu de uma hora para outra, eu não consegui conversar, não consegui despedir. Com a minha sogra, eu tive um tempo com ela no hospital. E aí, quando o médico me falou assim, porque o médico vinha falando o tempo todo, já era um câncer muito agressivo, já era e tal, mas eu tenho fé e não estava nem escutando o médico. Não, vai ter nada. Mas aí o estômago dela parou. Quando o estômago e o intestino pararam e começou a dar falência mesmo de órgão, ele chamou para mim e falou assim, eu sei que você tem muita fé, mas pela medicina ela vai embora nas próximas 24 horas porque parou tudo. Então o que eu fiz? Eu entrei no quarto, sozinho com ela, e falei com ela o seguinte, minha sogra, pelos médicos, você vai embora agora, tá? Pela nossa fé, você sabe que tem solução. Caso a vontade de Deus seja o que os médicos falaram, você quer que eu faça alguma coisa? Porque eu sei que Deus pode fazer um milagre e você sair daí. Mas caso seja a vontade dele, ela só falou uma coisa, cuida dos meus netos. Mas cuida mesmo. Eu falei, não, você tem minha palavra. Acho que já são meus filhos, ou seja, eu já cuido já. Mas ela quis dizer o seguinte, mas cuida mesmo. Se tiver que abrir mão de alguma coisa no seu trabalho, cuida dele. Investe nele. Tá bom. Pronto. Aí eu me senti bem com isso, depois que ela partiu, porque eu tive a oportunidade de escutar o que ela queria. Tipo assim, às vezes ela tinha um pedido. E ela também pediu para eu cuidar de algumas pessoas da família dela. Ela falou assim, cuida, sabe a fulano, ciclano? Fica atenta, ajuda se precisar. Deus te abençoou muito. Cuida. Aí eu falei, Janine, sua mãe pediu isso e isso. Tá bom. E a gente faz. Então foi bom. Mas imagina esse sincericídio, como você falou, chegar assim, olha, vai ser hoje à noite, hein? Não, ou então se você pegasse lá 6 meses antes. E falasse o que o médico tinha falado já, entendeu? Né? Entendeu? Então, quer dizer,
Você esperou o deadline, você esperou o momento Parou final tudo, para falar assim, olha, agora é um beco sem saída mesmo. Ou Deus faz, E aí ou você foi prático. Você fala assim, olha... E aí a gente entra também, Thiago, numa situação bem interessante, né? Que acho que, sei lá, não é o tema principal, mas você trouxe, que eu acho tão importante também. Por que a gente briga tanto com a permanência e não aceita a finitude? E não aceita... Se chega para todos. Se chega para todos, se é tão natural, né? Por que essa busca de pouco justamente mais, né? Viver um pouco mais. A minha sogra foi assim também, né? A gente viu ela apagando, parecia uma velhinha apagando assim, né? Ela não sofreu, que acho que é a morte que acho que todo mundo pede, né? Não sofrer, né? Ter uma passagem tranquila. E foi a mesma coisa. Aí daqui a pouco a pressão foi sabe, diminuindo. Aí aumenta com soro. Aí o soro dava água no pulmão. Não, aí tira. Aí você percebia que era tipo o corpo dizendo, ei, não dá mais. Nós vamos parar, né? Como aconteceu com a senhora, sua sogra. Falou, olha, foi parando aqui, parando ali. E é uma morte que acho que as pessoas mais desejam, porque ela estava com as filhas dela, deu tempo de, mãe, tô aqui falar, e tal, exatamente. Fica despreocupada, a gente está aqui, fica tranquila, tal. Horas depois ela foi uma velhinha assim, apagando. Agora, sei lá, uma semana antes, elas estavam dizendo, não, mãe, vamos preparar lá sua casa, vai ser assim, vai ter uma pessoa para cuidar de você, e tal, e à noite também. Então, a pessoa, que legal, tal. E não é aquela... né? Então, você ter esse discernimento de que a mentira pode ser prejudicial ou não, já é um grande patamar. Né? Que as pessoas pegam muito à risca, sabe como? Tipo assim, o diabo é o pai da mentira. Tá, da mentira prejudicial, não da mentira, qualquer mentira. Porque, como eu disse, às vezes você não contar a verdade, às vezes você... A mesma coisa, cara, tem um amigo seu, chega e fala assim, eu tô abrindo ali uma cafeteria ali e tal, não sei o quê. Aí você tem aquele olhar clínico e você fala, não vai dar certo. Não é legal. Você vai falar pro cara, não vai dar certo. Você vai falar assim, presta atenção nisso, que legal que você está fazendo aquilo, pô, bacana a sua coragem, mas presta atenção nisso aqui. E aí você joga o cara para cima. Exatamente. Você não precisa ser cruel. Tem uma frase nesse meu livro Especialista em Pessoas que o Wesley, mesmo sendo nosso assessor, providenciou. Aqui, um presente para o muito obrigado. Tem uma frase nesse livro que diz o seguinte, nem tudo que eu penso eu posso falar. Não é falta de sinceridade, é sabedoria. É isso aí. Ou seja, nem tudo que eu penso eu vou sair falando. Não, que eu sou tão verdadeiro que eu gosto de falar tudo. Então, o livro Especialista em Pessoas é um livro... Vou mostrar aqui, pessoal. Hoje, graças a Deus, best-seller aqui no Brasil. Já vendemos mais de 500 mil cópias nessa pandemia, só desse livro. E saiu a edição com exercícios agora, né, Wesley? Isso. Em Portugal tá vendendo bastante. E a gente tá na lista dos mais vendidos em Portugal há 11 meses. Há 11 meses. Muito bom. Você vai estar em Portugal, Wesley? Vou estar. É mesmo? Glória a Deus. Mas como? Como você vai? O pessoal aí me chamou, Wesley, me passa o passaporte aí que a gente vai. É mesmo? O pessoal da produção? Mas você sabe como é que é o transporte? Boa, já te Como falaram? que é? Jet ski. Jet ski. Você vai até o Rio de Janeiro de carro. Você vai até o Rio de Janeiro de carro e de jet ski atravessa o Atlântico. Veleiro. Tá? Daqui a uns 17 dias você chega. Tá bom? Pode deixar. Gente, olha, nós estamos com o Ricardo Ventura aprendendo muito sobre a linguagem silenciosa, aquilo que a boca não falou, mas o corpo revelou. É isso aí. É importante a gente entender que quanto mais a gente se preparar, mais nós poderemos nos proteger das pessoas que são especialistas em tirar da gente. Perfeito. Né? Então, a gente sempre tem que se preparar. E nunca se sinta culpado porque você já foi vítima. Sabe por quê? Eu me considerava inteligente e fui vítima ano passado, poxa. Eu também, várias vezes. Às vezes a pessoa fala, mas você não é especialista. O problema é que quando você está no olho do furacão... as emoções te enganam muito. E também tem aquela coisa o santo de casa não faz milagre, casa de ferreiro, espeto de pau. É tudo verdade. Às vezes, quando é com você, né? É a mesma coisa. O cara é médico, mas com ele não dá a mesma atenção que ele dá na saúde do paciente.
Ou seja, tem coisas que você não... A gente é ser humano, a gente não é perfeito, às vezes passa. Então não se sinta culpado ou culpada por ter sido vítima. Mas a partir de hoje, coloque o objetivo de se treinar. Isso aqui é treinamento. Boa. De ser treinado, de ser treinada para não cair em conto de fada, não cair na conversa dos outros, não cair na mão de narcisista, de psicopata, de gente que quer só tirar, quer só te fazer sofrer. Nós podemos nos proteger e também podemos ser pessoas melhores sendo de exemplo. Só dando, pegando assim essa última coisa que você falou sobre os filhos, uma coisa que eu e Janine combinamos com as crianças é tudo que a gente quiser que eles façam, a gente não vai mandar, a gente vai fazer para eles verem. Isso é um combinado lá em casa. Então a gente gosta que as crianças leiam a Bíblia todo dia. O que a gente faz? Lê a Bíblia na frente deles todo dia. Para eles, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma cena de teatro. Por quê? Porque, na verdade, eu gosto de ler a Bíblia ou no meu escritório, que é fechado, ou na hora de dormir. Só que aí eles não vêm. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso, logo depois do jantar, que as crianças estão no jantar, pegar a Bíblia, abrir e fazer uma coisa que eu não faria normalmente, mas é a única forma deles verem. Perfeito. Eu faria deitado na cama. Perfeito. Mais confortável para mim. Mas eu fico lendo ali. Para quê? Para eles verem, poxa, meu pai lê a Bíblia todo dia. E é a questão de tratamento, de a gente se tratar bem, para que as crianças, o dia que a gente falar, trate seu amigo bem, trate seus superiores bem. Esses dias, uma das minhas filhas deu um problema na escola porque falou alto com a professora. Eu falei, você já me viu falando alto com alguma autoridade? Você nunca me viu. Seu avô está aqui quase todo dia, meu pai. Você já viu alguma vez falando de uma forma um pouco áspera com o teu avô, que é uma autoridade? Não levante a voz para a autoridade. Então, mas eu também estou dando um exemplo. Não somos perfeitos, é claro. Isso aqui é bom deixar claro, gente, que a gente tem nossas dificuldades, tem nossas... Pelo amor de Deus, de forma alguma eu estou falando que a gente é perfeito. Só que tem coisas que a gente decidiu e está dando certo. Uma delas é, vamos educar nossos filhos com comportamento. Boa. Né? Através do comportamento. Ricardo, suas palavras finais para os nossos ouvintes, telespectadores e inscritos. Então deixa eu só dar de presente para você aqui e mostrar. Esse aqui é o Linguagem Silenciosa. É um livro bem fininho, se alguém quiser começar a entender. Aqui é a parte da psicanálise, então eu atendendo pessoas de fato, então eu relatando como foi ali Então tem o diálogo mesmo, eu e a pessoa, eu e o paciente ali, explicando quais são as técnicas. E esse aqui basicamente fala aquilo que a gente começou. Eu espero que você morra e renasça até o final desse livro. Por quê? Eu falo, triste é aquele que vai morrer uma vez só nessa vida. Você vai aprendendo, você vai errando, você vai se transformando. É verdade. E você vai evoluindo. E você vai tendo outras possibilidades de ser protagonista. Você não precisa nascer e morrer sendo a mesma pessoa. Isso aqui é verdade. Eu já morri umas 3 vezes na vida, no sentido não físico, é claro. Mas, por exemplo, quando eu quebrei em 2014, para mim era o fim. Às vezes financeiro, às vezes ideológico, às vezes comportamental, às vezes relacionamento, tudo. Renascer realmente te faz repensar tudo e talvez começar dessa vez bem melhor do que antes. E palavras finais, claro. De novo chamando o pessoal lá para o congresso, quem quiser considerar visitar lá o nomeentapramim.com.br/evento, que lá a gente vai aprender junto, é um dia inteiro que a gente vai passar. Para quê? De novo. 2 de dezembro. 2 de dezembro, de novo. O maior bem que você tem é a vida. Se você se deixar não perceber aonde você está entrando, justamente por agentes externos, que podem ser golpistas, mentirosos, traidores, embusteiros e tudo mais, e o pior, o agente abusador, você pode perder aquilo que é o mais raro de encontrar no universo inteiro, que é vida. Então não joga a sua vida pelo ralo, não percebendo e não dando a devida atenção à linguagem silenciosa. Um forte aplauso para Ricardo Ventura! Esse foi mais um Brunecast. Agora eu vou te pedir uma coisa. A gente está aqui semanalmente gravando. Um monte de gente estava reclamando, né, Wesley? Falou assim, puxa, vocês estão gravando um pouco o Brunecast. Agora a gente está trabalhando pra caramba. Verdade. Né, Wesley? Estamos aqui madrugada de manhã. Teixeirinha não faz muita coisa, mas a gente está trabalhando. Então, como é que você faz para honrar nosso trabalho? Tira um print agora, posta nas suas redes sociais. Eu acabei de assistir o Brunecast, pega o link aqui do YouTube, se você está no Spotify, divulga, coloca no WhatsApp, nos grupos de família, espalha o que você acabou de aprender, essa preciosidade que você acabou de aprender. É importantíssimo isso. Dá um like, né? Isso pra gente é muito importante. E se inscreva no Brunecast. A gente esteve por muito tempo na liderança do Spotify, sempre entre os 5 primeiros no Spotify durante muito tempo. E agora a gente resolveu começar o canal no YouTube. Né? Já estamos há alguns meses no YouTube, estamos indo bem. Alguns vídeos já até passaram de 1 milhão, não é isso? Sim. Alguns, né? Mas a gente está indo muito bem no YouTube também. Estamos crescendo e você pode nos ajudar
não só compartilhando, mas também se inscrevendo nesse canal que só existe para te ensinar. Olha, eu te vejo no próximo Brunecast. Tchau!